o tema que nós vamos trabalhar aqui é um assunto muito importante, porque, na verdade, ele tem a ver com aquele conceito de verdade presente que nós tiramos lá de 2 Pedro, no capítulo 1, verso 12. E uma não compreensão correta deste assunto vai fazer com que muitas pessoas percam a salvação. Infelizmente. Por isso que nós temos que estar sempre atentos ao que a palavra do Senhor diz para nós. Quando nós analisamos o início do conflito existente no céu, como que iniciou o conflito no céu? Os irmãos lembram? Quem já leu o livro História da Redenção da Serva do Senhor, ela diz que o momento onde Deus o Pai reuniu os anjos, fez uma assembleia ali, né, convocando todos os anjos para participar dessa assembleia, Deus o Pai ordenou que todos os anjos adorassem a Jesus Cristo e conferissem honras, né, a Jesus, assim como era conferida ao Pai. E até então estava um ambiente harmonioso, muito bom. Todos os anjos aceitaram, mas um só anjo não aceitou. Nós conhecemos hoje como Lúcifer, né, Satanás. E a partir de então, você sabe, né, depois da Trindade, Lúcifer era o que era mais honrado no céu. E ele começou a disseminar na mente dos outros anjos que a partir de então, ele não teria mais as mesmas honras. E através da arte do convencimento, através da arte da persuasão, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 12, verso 4, que Satanás arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. E a Ellen White ainda diz no livro História da Redenção que mais de 1/3 dos anjos do céu aderiram ao movimento de Satanás no início. Só que depois, muitos anjos se arrependeram e voltaram para o lado de Deus. Olha só que coisa interessante. E sabendo, meus irmãos, do estrago que ocorreu no céu há milênios atrás, vocês acham que qualquer pessoa vai entrar no céu hoje? Sejam sinceros. É claro que não, porque os anjos sabem do estrago que ocorreu no céu, que Lúcifer fez lá. Os anjos, eles não são oniscientes. Eles não são oniscientes. Deus é onisciente, Deus conhece todos nós aqui, mas os anjos não. E estudar o selamento da palavra de Deus, esse assunto está ligado diretamente com um outro assunto muito importante, que é o do juízo investigativo. Porque o que é o juízo investigativo? É Deus mostrando para todo o universo quem realmente pode entrar no céu e morar com os anjos lá. Por isso a importância de nós estudarmos também o juízo investigativo. Por exemplo, quando nós avaliamos ali a história de Enoque, quando Deus tomou a decisão de levar Enoque para o céu, todos conhecem, né, a história de Enoque, vocês acham que Deus não fez um juízo investigativo ali antes? Fez. Por quê? Os anjos sabiam já do plano da salvação, mas eles poderiam, quem sabe na mente de algum anjo, passou por algum momento, Senhor, mas vai trazer um ser humano para cá? E Deus explicou para eles. Não vai entrar qualquer pessoa no céu, queridos. Isso que é ensinado aí, desculpa, não existe. Essa mensagem pode acalentar os nossos corações agora, mas no final ela vai ser amarga. Quando lá em Números capítulo 12, no verso 3, diz que Moisés, ali fala, né, que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. E nós sabemos que a história passada de Moisés era uma história ruim, porque ele se tornou até um assassino. Matou um egípcio ali, era um homem ignorante. Quando ele teve um encontro com Deus de fato, o que aconteceu com ele? Se tornou o homem mais manso da terra. Todas as pessoas que têm um encontro com Cristo, a vida é mudada, o caráter é transformado. E é nesse contexto de transgressão da lei de Deus, porque o conflito lá no céu se iniciou com a transgressão da lei e vai terminar também com o assunto e com o quesito, com o tema da lei. É nesse contexto que Deus faz o selamento. Através do selamento, Deus mostra para todo o universo quem realmente pode estar no reino dos céus. Olha aqui para vocês verem. Eu tirei aqui alguns quesitos, algumas características sobre o selamento que eu encontrei. Pode ter mais, é claro, mas eu encontrei pelo menos aqui 3 características do selamento de Deus. Por que Deus faz o selamento? Olha que coisa interessante. Aqui nós temos o primeiro quesito, a primeira característica, que é a identificação. Através do selamento, Deus identifica uma pessoa. Aquela pessoa ela é diferente dos demais. Deus identifica aquela pessoa, diferente dos demais, para todo o universo poder
entender que aquela pessoa ali, ela é diferente. Ela é o remanescente, digamos assim. Podemos definir também com essas palavras. Temos também a comprovação. Quando Deus sela uma pessoa, ele comprova para todo o universo que aquela pessoa é como se fosse um produto bom, é confiável. Através da comprovação, Deus comprova para todo o universo que aquele produto é bom, é confiável. Por último, está aqui a proteção. Por que Deus ele sela uma pessoa também? O objetivo do selamento é proteger uma pessoa em relação aos juízos que Deus mesmo envia à terra. Veja bem, quando nós vamos para a palavra de Deus, estudar sobre esse tema, o selamento, a gente percebe que houve vários selamentos na palavra dele. Um bem aqui conhecido de todos nós é o selamento do cativeiro egípcio. Os irmãos lembram o que aconteceu ali? O povo de Deus já estava ali vários séculos lá no Egito, cativo. E aí Deus enviou 10 pragas lá no Egito. Mas no contexto da 10ª praga, Deus fez um selamento ali no povo dele. Qual foi esse selamento? Aqui está em Êxodo capítulo 12, do verso 12 a 13. Deus deu uma ordem para Moisés assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E olha que coisa interessante aqui. Deus deu essa ordem para Moisés e para os israelitas de pegarem um cordeiro, sacrificar ele, e após eles comerem esse cordeiro, eles tinham que pegar o sangue e passar como nos umbrais das portas, não é isso mesmo? E aquele sangue serviria de quê? Sinal. O anjo de Deus iria passar por cima da casa que tivesse aquele sinal e aquela praga não iria chegar àquela tenda. Por isso a expressão bechar no hebraico. Bechar significa o quê? Passar sobre, passar por cima. E aí Deus estava instituindo a Páscoa. E vocês já repararam como que Satanás é? Satanás, ele tenta deturpar tudo aquilo que Deus faz de bom. É ou não é? Qual que é o conceito de Páscoa que nós temos hoje? Quem se arrisca a dizer? Ovo. Ovo de Páscoa. Coelho, não é? Coelho, chocolate. Era algo sério ali, queridos, que Deus estava instituindo. Era a Páscoa. Tinha um significado sério. Porque a Páscoa, na verdade, aquele cordeiro ali, significava a libertação do cativeiro do Egito. E assim como aquele cordeiro significava a libertação do cativeiro egípcio, Cristo, com sua morte na cruz, nos livra do cativeiro do pecado. Era algo santo, era algo sério. Mas Satanás tenta apagar da mente das pessoas as coisas santas que Deus faz. Outra coisa interessante também, os irmãos já pararam para pensar, qual foi a data que Martinho Lutero pegou as 95 teses lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha? Quem lembra? Foi no dia 31 de outubro de 517. 31 de outubro, meus irmãos. O que é comemorado hoje, no dia 31 de outubro? Dia das bruxas? Halloween? Para tirar da mente das pessoas, porque Deus estava ali restaurando a verdade. Claro que toda a verdade foi restaurada somente no século XIX, com o surgimento do movimento adventista, mas Deus estava usando aqueles homens ali, os reformadores na Idade Média, para restaurar a verdade aos poucos. E esse era o objetivo de Deus, e Satanás tenta tirar da mente das pessoas as coisas boas que Deus faz. Mas um outro selamento que eu achei impressionante na palavra de Deus foi o selamento que está lá em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, meus irmãos, fala ali sobre um selamento do povo de Deus também. Você sabe, Nabucodonosor invadiu Jerusalém por quantas vezes? 3 vezes. No ano 605 ele levou Daniel e seus amigos. No ano 597 ele levou Ezequiel. Ezequiel foi levado na segunda invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. E mais algumas outras pessoas, é claro, mas um grupo de 10.000 judeus. E por último, Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 586. E ali, naquela invasão, foi a destruição do templo, da cidade de Jerusalém, e muitas pessoas foram mortas ali e outras foram levadas cativas também. E apenas os mais pobres, poucas pessoas, os mais pobres da terra, ficaram lá em Jerusalém.
E houve um selamento ali, porque o que estava acontecendo ali no contexto de Ezequiel? Ezequiel estava lá sentado, no cativeiro babilônico, com os anciãos do seu lado. Ele estava sentado ali, Deus pega o Espírito Santo, lá em Ezequiel capítulo 8, diz que o Espírito Santo pega ele pelos cabelos da cabeça e leva ele em visão até lá em Jerusalém. Era Deus dizendo: Ezequiel, eu preciso mostrar para você o que está acontecendo no meio do meu povo. E a cena é tão impressionante, irmãos, que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, o que está aqui em Ezequiel capítulo 8, do verso 9 até o verso 12. O texto nos diz o seguinte: então me disse, é Deus dizendo para Ezequiel: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Aqui está a imagem. Ali nós vemos os anciãos, os líderes da nação judaica, fazendo o quê? Oferecendo incenso àquelas imagens ali pintadas na parede do templo. Toda sorte de animais, répteis imundos estavam ali pintados. E você sabe que o incenso tinha que ser oferecido a quem? A Deus. O incenso significa hoje algo santo também, sagrado, porque na verdade o incenso ele significa as nossas orações que são levadas pelo Espírito Santo até Jesus. E isso estava acontecendo no meio do povo de Deus, os líderes da nação judaica, para você ver como que a corrupção estava. E a visão não para por aí. Quando nós vamos adiante aqui, no capítulo 8 também, no verso 13 e o verso 14, Ezequiel agora tem essa seguinte visão. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que esses fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Era isso que estava acontecendo no povo de Deus. O Tamuz era um deus babilônico, um deus do panteão babilônico, e ele era conhecido como o deus da fertilidade. Nos tempos de colheita, Deus Tamuz prosperava. Nos tempos de seca, Deus Tamuz morria. Então, ele morria e ressuscitava, anualmente, morria e ressuscitava. Aqui a visão está dizendo que as mulheres do povo de Deus estavam chorando ao Deus Tamuz. Por que elas estavam chorando? Era uma espécie de um culto fúnebre ali que elas estavam fazendo. As mulheres do povo de Deus estavam chorando ao Deus Tamuz. Representava, na verdade, aquele culto fúnebre ali. E aí Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, você vai ver coisas piores do que isso. E aí a visão continua. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que essas, ou seja, a das mulheres chorando a Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos virados para o oriente. E eles, virados para o oriente, faziam o quê, queridos? Faziam o quê? Adoravam o sol. Adoravam o sol. Era como se aqueles homens estivessem ali, os líderes da nação judaica, estivessem de costas para a Arca da Aliança. Você sabe qual que era o móvel mais importante do santuário? A Arca da Aliança, não era? E o que estava dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. E era como se aqueles homens estivessem de costas para os 10 mandamentos. Nós não queremos mais essa lei que fala do sábado, que proíbe a adoração de imagens de escultura. O povo estava de costas para a lei do Senhor e fazendo mais o quê? Adorando o sol. Engraçado que hoje o cristianismo inteiro praticamente está adorando o sol. Alguns até sem saber, é claro. Mas nós sabemos que, os irmãos aqui sabem, né? Qual que foi a origem do domingo? O domingo, ele tem essa conotação de adoração ao sol. Entrou na igreja cristã, no seio da igreja cristã aí no 4º século, através do imperador romano Constantino, adoração ao Deus Sol. Ele era um adorador do Deus Sol. Quando a igreja une-se ao Estado, tradições do paganismo entram para dentro do cristianismo. Os persas também, eles adoravam essa adoração ao Deus Sol. Começou com os persas, passou para os romanos.
entrou dentro do cristianismo e está nos nossos dias de hoje. Adoração ao sol. O mundo hoje está de costas para a lei de Deus, igual estavam ali aqueles homens. Agora, o mais impressionante dessa história aí, desse selamento de Ezequiel. Vocês acham que tinha que ter um selamento ali, tinha que ter destruição, não tinha? Tinha que ter uma destruição. Deus já não estava mais aguentando, suportando aquilo, tudo aquilo que estava acontecendo. Deus já não estava mais suportando, meus irmãos, e algo teria que ser feito. Algo teria que ser feito. E Deus fez. Aqui em Ezequiel capítulo 9, por exemplo, nós vemos o seguinte. Então gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, presta muita atenção, não vos chegueis e começai pelo meu santuário. Esse aqui foi o selamento do povo de Deus lá antes de ir para o cativeiro babilônico. Vocês viram aqui? Houve um selamento ou não houve? Tinha um remanescente ali no meio do povo ou não tinha? Tinha. Porque Ezequiel viu 6 homens, entre eles tinha um homem ali com um tinteiro de escrivão à cintura. E ele deveria marcar com um sinal a testa de quem? Das pessoas que suspiravam e gemiam por causa das abominações que estavam acontecendo lá. Então tinha um remanescente no meio do povo de Deus, aqueles que não estavam concordando com todas aquelas abominações ali. E essas pessoas tinham que ser seladas. E o que vocês acham? Esse selamento aí do povo de Deus, principalmente esse de Ezequiel, tem a ver ou não tem com os nossos dias? Tem a ver. Olha o que diz aqui a serva do Senhor. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e gemem por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo e bebendo com os ébrios, e certamente serão destruídos com os que praticam a iniquidade. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo de Deus vivo, ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Já algumas gotas da ira de Deus caíram sobre a terra, quando porém, as 7 últimas pragas forem derramadas sem mistura no cálice de sua indignação, então para sempre será demasiado tarde para o arrependimento e a procura de um abrigo. Nenhum sangue expiatório levará então as manchas do pecado. Vocês entenderam? Veja que a serva do Senhor fez uma ligação direta com o selamento que houve em Ezequiel capítulo 8, com o selamento que está acontecendo aqui nos nossos dias. Ela fez uma ligação direta. Os irmãos lembram o que aconteceu com o último rei de Israel, o rei Zedequias? Rei Zedequias, meus irmãos, ele teve os olhos furados. Era normal essa prática naquela época, quando o fugitivo era capturado. Ele tinha os olhos furados, vazados. Mas antes disso, de ter os olhos furados, Nabucodonosor mandou matar os filhos do rei Zedequias na frente dele. Deus queria isso, queridos? Deus queria? Não! O profeta Jeremias já tinha advertido o povo 40 anos. 40 anos o profeta tinha pregado a mensagem, dizendo: se submetam ao rei de Babilônia, se convertam. Mas o povo quis ouvir? Não quis ouvir. E o mais interessante é que ela fez uma ligação do selamento do povo de Deus lá em Ezequiel capítulo 8 com o selamento que está acontecendo nos nossos dias. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, aqui, no capítulo 7, presta muita atenção aqui agora, por favor.
Aqui, João tem uma visão também de um selamento, que é o selamento dos nossos dias aqui hoje. E João diz assim, no capítulo 7, no verso 1 até o verso 3. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do nascente do sol, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as testas dos servos do nosso Deus. Veja aqui, queridos, eu acredito que todos nós aqui sabemos o que significa vento em profecia, né? Vento em profecia significa guerras, calamidades, destruições. É como se João estivesse vendo ali 4 anjos segurando ali os 4 pontos cardeais da terra, segurando a destruição final, a destruição do mundo. Mas essa destruição não acontece por quê? Porque surge um 5º anjo e clama para esses outros 4, segura. Porque nós precisamos de fazer uma coisa, selar a testa dos servos do nosso Deus. Agora, se a gente for fazer uma pergunta para esse texto, será que os anjos vão descer aqui na terra e vão me selar aqui, literalmente? O que vocês acham? Não é isso que vai acontecer, né? O que está querendo dizer ali a profecia é que o selo de Deus é, na verdade, a aceitação plena da verdade. É isso que a serva do Senhor disse. É a aceitação plena da verdade. Por quê? Quando nós vamos para o Apocalipse 14, onde fala ali quem são esses que vão ser selados, a gente descobre uma outra coisa interessante. Olha aqui para você ver. Apocalipse 14, no verso 1, diz que aqueles que foram selados em Apocalipse capítulo 7 foram 144 mil. 144 mil. E aqui menciona-se quem são esses 144 mil. Presta atenção. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então veja bem, as pessoas que são seladas em Apocalipse capítulo 7 foram 144 mil. Não vou me deter aqui se o número é literal ou simbólico, mas eu acredito que todos nós cremos que é um número simbólico, representando todas aquelas pessoas que vão fazer parte daquela tribulação antes da volta de Jesus. É isso que o texto está querendo dizer. E essas pessoas vão ser seladas nas suas testas com o selo de Deus. Mas esse selo de Deus, ele vem também com o quê? Com o nome de quem? O nome do Cordeiro e o nome do Pai. Para mim receber o selo de Deus, eu tenho que receber também o nome do Pai. Queridos, quando a gente vai na Bíblia, a gente percebe uma coisa interessante. Na nossa cultura aqui hoje, quando a gente tem um filho, né, uma filha, etc., a gente não preocupa muito em colocar o nome. De repente a pessoa coloca o do gosto dela, né? Mas nas culturas semíticas, né, dos hebreus e de outros povos daquela época, eles se preocupavam muito com o nome da pessoa, porque o nome na Bíblia revela quem? Revela o caráter da pessoa. O nome na Bíblia revela o caráter. Porque veja, quando Deus estava ali naquela luta com Jacó, o que significa Jacó em hebraico? Jacó significa enganador. Quando Deus viu que Jacó teve o seu encontro com ele e o seu caráter foi transformado, o que Deus fez? Trocar o nome. Tem que trocar o nome, porque mudou o caráter. Então, Deus foi e deu o nome para ele, Israel. Israel, 3 palavras hebraicas, né? Israel, o homem que lutou com Deus, o homem que luta com Deus. Deus mudou o nome também de Abraão. Abraão, pai de um povo. Abraão, pai de um grande povo. Então Deus mudava o nome das pessoas na Bíblia. Quando aquelas pessoas eram o quê? Transformadas. Quando elas eram transformadas, Deus mudava o nome delas. E olha só para você ver o que a serva do Senhor diz aqui. No livro Primeiros Escritos, na página 71. Prestem muita atenção. Os que hão de receber o selo do Deus vivo, ou seja, o selo de Deus, lá em Apocalipse 14, do verso 1, esse selo tem que ter o quê? O selo do Pai.
o selo do Pai, o nome do Pai, na verdade. E o nome é o quê? Caráter. Eu preciso ter o caráter à luz do caráter de Cristo. Eu preciso ser transformado à luz do caráter de Cristo para mim receber esse selo. Então veja bem aqui, os que hão de receber esse selo e assim serem protegidos no tempo de angústia, vocês lembram que eu falei com vocês? Que o selo, o selamento tem uma conotação também de proteção? Proteção de quê? Das 7 pragas. 7 pragas vão cair na terra. E para que eu seja protegido, eu tenho que ser o quê? Selado. Os que hão de receber o selo de Deus e serem protegidos no tempo de angústia, qual é o caráter dessas pessoas? Veja bem, devem refletir perfeitamente a imagem de Jesus. Irmãos, pregar isso aqui em alguns locais, as pessoas vão até achar que a gente é perfeccionista. Como uma pessoa refletir perfeitamente o caráter de Cristo? Mas, meus irmãos, presta muita atenção. Presta atenção aqui. Nós confundimos muito o processo de salvação. Eu, muito tempo, estive enganado. Não porque a igreja me enganou, não é isso. Eu mesmo estive enganado por mim mesmo. Eu achava que quando Cristo voltasse, Ele iria transformar o nosso caráter. Mas nós confundimos o processo de salvação. Porque, na verdade, o processo de salvação ele é dividido em quantas fases? 3 fases. Nós estudamos aqui agora de manhã. 3 fases. Qual que é a primeira fase? A fase da quê? Da justificação. Vocês lembram? Nós estudamos aí o episódio de Abraão. Abraão creu, Gênesis capítulo 15, verso 6. E isso lhe foi imputado por justiça. É no momento que eu creio aqui em Cristo, o Espírito Santo leva minhas orações até Deus, até Jesus, e Jesus, ele chega diante do Pai e ele mostra os méritos dele para o Pai e diz, eu o perdoo. É esse processo o tempo todo acontecendo no céu. Esse é o processo da justificação. E o último processo da salvação é o da glorificação. É o terceiro. Na glorificação, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 51 a 55, o que vai acontecer conosco? O meu corpo vai ser o quê? Glorificado e vai ser retirado de mim o quê? A natureza pecaminosa. Aquela vontade de pecar, de matar, de destruir, de cobiçar, vai sair de mim. Meus irmãos, não se engane, é a natureza pecaminosa que vai ser retirada de nós e o nosso corpo ser transformado. O que é isso? Eu vou, sei lá, se eu sou baixo, eu vou aumentar um pouco mais de altura, talvez eu morri sem um braço, vou voltar com o braço, cicatriz no rosto, talvez, quem sabe aí, eu tenho um nariz grande, vai diminuir, não sei, vai ser transformado o meu corpo. Todos os meus defeitos vão ser transformados. Mas a segunda fase da salvação é aquela que eu e você, nós não entendemos talvez perfeitamente. É a mais difícil de ser compreendida. Qual que é a segunda fase, meus irmãos? Quem lembra? A santificação, igual a irmã lhe disse, a santificação é o processo, eu não digo o mais importante, mas é o mais difícil de ser compreendido, porque eu tenho que mostrar para o universo inteiro, meus irmãos, que eu reflito a imagem de Jesus. É nesse momento que o meu caráter é transformado. Porque para Deus me levar para o céu, os anjos já sabem do estrago que Satanás fez lá. Os anjos têm que se sentir seguros com a minha presença no céu. É nessa fase, meus irmãos, que o meu caráter é transformado. O meu caráter é transformado aqui, agora, hoje. Não é semana que vem, o mês que vem, não é quando Cristo voltar. Olha aqui se nós estamos pregando heresia ou não. Olha esse texto aqui da serva do Senhor para vocês verem. Lar Adventista, na página 16. Diz assim o texto: os traços de caráter que nutrirdes na vinda não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Ou seja, do mesmo jeito que eu era aqui, que eu sou aqui hoje, eu vou ressuscitar do mesmo jeito. É só o meu corpo que vai ser transformado, meus irmãos, e a minha natureza pecaminosa vai sair. O meu caráter, eu tenho que testar ele aqui hoje. Hoje é que é o tempo de ser transformado. Não é quando Cristo voltar. E o texto diz assim o seguinte também. Jesus
não muda o caráter em sua vinda. Para mim ser selado lá no Apocalipse, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o nome do Pai. Nome na Bíblia significa o quê? Caráter. O caráter, aquelas pessoas que forem seladas, elas têm que se refletir nelas o caráter de Cristo. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita quando, irmão? Semana que vem? Mês que vem? É agora! Agora que a obra deve ser feita de transformação do caráter. Veja aqui, um indivíduo que prega muito bonito aqui na frente, porque pregar aqui é muito fácil, eu vou ser sincero. É muito, qualquer um prega isso aqui, faz isso aqui que eu estou fazendo. Eu acho fácil. Um indivíduo prega aqui de manhã, muito bonito, de tarde já atravessa a rua para não encontrar com o irmão porque está com raiva, está com rancor, ressentimento. O indivíduo canta aqui agora de manhã, de tarde já está falando palavrão, já está falando mal dos outros. Vai ser selado uma pessoa dessa? Não vai ser selado porque o caráter da pessoa oscila. De manhã ela está de um jeito, está fervorosa, está estudando a lição da escola sabatina, está aqui empolgado, quer pegar cargo na igreja. Semana que vem já está desanimada, choveu, não sei se eu vou na igreja, está difícil para mim, estou desempregado, as coisas estão dando certo. Aí na outra semana volta de novo, a pessoa já está animada de novo, depois já muda, trata as pessoas com aspereza. Os anjos vão se sentir, meus irmãos, sabe, eles vão se sentir confortáveis com a pessoa que muda o tempo todo? Se a gente pegar a história de Jó, por exemplo. Vamos pegar a história de Jó aqui. O Satanás acusou Jó, você sabe, né, da história. Satanás acusou ali Jó, acusou Deus, na verdade, ali, falando assim, ele te adora porque você dá tudo para ele. Tira aí para você ver o que vai acontecer. Aí Deus, meus irmãos, chamou a vasta criação dele e falou, não, então tá bom. Permitiu Satanás tirar tudo de Jó. Meus irmãos, quando aconteceu aquela cena, quando Jó perdeu tudo, qual foi a resposta dele para a mulher? Qual foi a resposta? Ela chegou para ele e falou assim, abandona esse Deus e morre. E ele falou, Deus deu, Deus tomou, eu vou continuar adorando a Deus, não interessa. Sabe, eu não preciso que as coisas estejam dando certo na minha vida para que eu esteja aqui na frente adorando a Deus. Eu não dependo de que as coisas estejam dando certo, de que tudo esteja bom para mim. Eu tenho posses, eu sou de um jeito. Eu não tenho, eu sou de outro. Foi isso que aconteceu com Jó? Não. Ele permaneceu do mesmo jeito. Os anjos provavelmente naquela hora falaram, pode trazer para cá. Faça como você fez com Enoque, traga para cá. O caráter da pessoa, ela não oscila. Meus irmãos, se eu estou desempregado, eu ganhando 10 mil, se eu moro debaixo de uma ponte ou numa mansão, se eu estou a pé ou ando de carro de luxo, a minha disposição para adorar a Deus tem que ser a mesma. Porque isso se chama o quê? Caráter. Isso é caráter transformado. A pessoa não muda dependendo de como estiver a situação do momento. Isso é caráter transformado. E olha aqui que coisa interessante. No final do texto diz assim, nossa vida diária está determinando nosso destino. É o que eu faço aqui hoje. Eu já cansei de dizer isso. Todos os lugares que eu passo. O nosso tempo de preparar é aqui hoje, porque a obra de santificação, meus irmãos, ela depende de duas coisas. Ela depende do poder divino e o quê? E o esforço o quê? Humano, não é? As duas coisas têm que estar o quê? Ligadas, andando juntas, senão não dá certo. E esse poder divino é dado para mim quando? No tempo de graça, porque quando Jesus sair do santuário celestial, quem vai pleitear por mim lá no santuário? Não tem mais ninguém para pleitear por mim lá. Jesus sai do santuário e a obra de intercessão acaba. Se eu não for transformado aqui hoje, o caráter, eu vou deixar para ser transformado quando Jesus sair do santuário. O que Apocalipse 22:11 diz? Continua o imundo na prática da imundícia, o santo continua a santificar. É isso que vai acontecer. Agora aqui no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 68, o texto diz assim, sinceramente, eu até arrepio quando eu leio esse texto. Não sei você, mas eu arrepio quando eu leio esse texto. Presta atenção. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Nem todos. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade do seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé,
Queridos, presta atenção, o indivíduo ele entendeu que Jesus Cristo vai voltar de forma literal, todo olho vai ver ele voltando. O indivíduo entendeu que a lei de Deus não foi abolida na cruz. A lei cerimonial que foi, entre aspas, abolida ali, e a lei moral está vigorando até os nossos dias. O indivíduo entendeu que ele precisa de fazer uma reforma de saúde, principalmente no tempo que nós estamos vivendo aqui, para ele captar as mensagens de Deus. Ele entendeu essa verdade, ele entendeu que ele precisa também se preparar para uma vida no campo. Ele entendeu que uma pessoa quando morre, ela está no pó da terra, ali no pó da terra, e quando Cristo voltar é que essas pessoas vão ser ressuscitadas. Ela entendeu todos os pontos de nossa fé, mas vai ser selada. Olha aqui que coisa interessante. Qual que era o problema dessas pessoas? Mas não tiveram obras correspondentes. Deveriam ter dirigido a sua casa segundo os mesmos princípios, porque por meio de uma família bem ordenada, pudesse apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Meus queridos, a gente tem que entender uma coisa. Não há um passo que eu dou aqui nessa terra, igual eu estou dando aqui agora, que não esteja sendo acompanhado pelo universo. Você sabia disso? Não há um passo que eu dou aqui nessa terra que não seja acompanhado pelo universo. Lê lá o Patriarcas e Profetas, lá na página 154, 155, você vai ver. Porque, meus irmãos, quando Abraão tomou aquela decisão de resolver o problema com as suas próprias mãos, você conhece a história, é muito difícil, eu estou muito velho, não dá, minha mulher também não tem filhos, ela está muito velha, isso não vai dar certo, Deus falou que eu vou ter um filho, mas eu sinceramente eu acho que isso não vai dar certo, eu vou resolver o problema com minhas próprias mãos. Quando ele tomou aquela atitude de resolver, quando ele deitou com aquela mulher lá, com a concubina dele, sabe o que aconteceu? Satanás falou lá com os outros anjos e com Deus, é esse aí que é o pai da fé? Porque Abraão tinha sido chamado de pai da fé desde quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus. É esse aí que é o pai da fé? É desse aí que vai vir a linhagem do Messias? É esse aí que vai vir, que vai ser o pai de uma grande nação? Meus irmãos, vocês já pararam para pensar qual foi o motivo de Deus pedir o sacrifício de Isaac? Porque, na verdade, quando a gente estuda ali as leis de Moisés, a gente percebe que Deus era contra o sacrifício de crianças. Já pararam para pensar por que Deus pediu o sacrifício de Isaac? Na verdade, Abraão cometeu aquela falha grave, mas depois ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele foi chamado, o apóstolo Tiago chama ele até de amigo de Deus. Ele se arrependeu, mas o universo inteiro ainda não tinha certeza do caráter de Abraão. O caráter dele ainda era duvidoso. E Deus falou o seguinte, não, já que eles estão duvidando, eu vou ter que resolver esse problema. E Deus pede a Abraão para poder sacrificar Isaac. Deus pediu. E a serva do Senhor disse que o universo inteiro, os outros mundos e os anjos também, ficaram de pé e aplaudiram a cena. Abraão teve o caráter transformado. Ele sabia que qualquer coisa que Deus pedisse para ele ia fazer. Mas quem não sabia? Os anjos. Que 1 Pedro 1,12 diz que os anjos não são oniscientes. E os anjos ali estavam, será que Satanás tem razão? Quem está com a verdade? Será que Deus? Porque Satanás estava acusando ali Abraão. O caráter de Abraão, meus irmãos, foi transformado. Todas as pessoas que têm um encontro com Cristo são transformadas. Não sei se vocês já leram ali o livro O Grande Conflito na página 218, na versão completa. O Grande Conflito na página 218, ele traz ali uma informação interessante, que é de um homem lá francês chamado Louis de Berquin. O que aconteceu? Você sabe, Martim Lutero começou a traduzir a Bíblia e colocar no meio do povo. Traduziu a língua para o povo, traduziu a Bíblia para o povo, na língua alemã. A verdade chegou também lá na França. E aí esse homem, chamado Louis de Berquin, teve acesso à verdade. A verdade estava começando a ser restaurada, a justificação pela fé e outras doutrinas também. Louis de Berquin teve acesso à Bíblia, agora na sua língua, e ele criou ali também 12 proposições, parecida com as teses de Lutero. E a Igreja Católica chegou para ele e falou assim, os líderes da Igreja Romana, você vai ter que escolher. Ou você se retrata, ou você vai morrer na fogueira. Meus irmãos, sabe qual que foi a escolha de Louis de Berquin? Ele disse, fogueira.
preferiu morrer na fogueira. E a serva do Senhor diz lá no livro Grande Conflito ainda, que no momento que Luiz de Berquim foi sentenciado à morte de fogueira, sabe o que ele fez? Ele pediu para preparar a melhor carruagem, colocou as suas melhores roupas, meias douradas, e as pessoas de Paris ali olhando, observando, nossa, parece que ele está indo para um casamento, ou sei lá, assumir um reino. Ele está indo queimar. Meus irmãos, o céu inteiro, a serva do Senhor disse que os anjos dos outros mundos ali assistiram a cena e ficaram impressionados com a atitude. Tamanha era a fé daquele homem. Ele preferiu morrer, ele vestiu a melhor roupa para poder ser queimado. Muitos de nós aqui, sei lá, quando chove um pouquinho já não quer vir nem na igreja. Quem dirá você vestir a melhor roupa para ser queimado? Meus irmãos, isso é o caráter transformado. Vocês lembram, a pessoa não muda na hora da prova. Ela tem um caráter transformado. Vocês lembram o que os amigos de Daniel falou com Nabucodonosor? Olha, Nabucodonosor, o negócio é o seguinte. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se quiser, vai livrar. Mas fique sabendo, se Ele não livrar, nós não vamos adorar as imagens. Isso é caráter transformado, meus irmãos. É isso que os anjos observam em nós. E eles detectam, não, esse aí pode trazer. Esse aí pode trazer. Enganados, meus irmãos, enganados estão aqueles que pensam que vão ser selados com o selo de Deus. O indivíduo que não tem compromisso hoje com o horário, não consegue chegar cedo hoje nem na instituição da escola sabatina. Será que essas pessoas vão ter coragem de dar a vida por Jesus na hora do decreto? Eu não acredito nisso. Eu, sinceramente, eu não acredito. Talvez alguém aqui pode ter fé que isso vai acontecer, mas eu não acredito. Um indivíduo que não tem compromisso hoje com o horário, não consegue chegar no horário da lição da escola sabatina, e vai ter coragem de dar a vida por Cristo na hora da prova? Veja aqui mais um texto da serva do Senhor. Presta atenção aqui. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Está vendo? Quando sair o decreto, meus irmãos, o decreto é o quê? O decreto é onde eu vou ser selado. Não é tempo de preparo mais. Eu estou me preparando agora para me ser selado. Agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Eu vou ser selado, meus irmãos? Um jovem aqui da nossa igreja que namora igual o mundo namora, vai ser selado? O que vocês me dizem? Faz tudo ali, dá um banho ali antes, né? Para não falar outras coisas aqui. Vai ser selado? O que vocês acham? Não vai ser selado. Um indivíduo de caráter, irregular, oscila, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Está firme na igreja hoje, mês que vem já não está mais. Não tem compromisso hoje com as coisas de Deus, vai ter compromisso na hora da prova? Não vai conseguir. Não vai ser selado. Essa pessoa não vai ser selada. Tem medo hoje de pregar as 3 mensagens angélicas hoje, que é a missão dessa igreja. Essa igreja surgiu no coração de Deus para restaurar todas as verdades. Eu tenho medo de pregar o evangelho aqui hoje. Eu vou ser selado? Eu não vou ser selado. Por muito tempo eu estive enganado, meus irmãos, por muito tempo. Acreditando que, assistir os cultos, guardar o sábado, devolver o dízimo, vir à igreja, eu achava que isso aí eu já ia ser selado. Mas o meu caráter, ele deve ser transformado na santificação, que é a segunda fase. E é nessa vida, é agora. Eu não vou conseguir atingir isso. Na hora da prova, eu não vou conseguir. E veja bem aqui, o último texto aqui da serva do Senhor que eu queria ler com você hoje. Presta muita atenção aqui. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja. Tudo bem, se não quiser me ouvir, mas escute pelo menos o apelo da serva do Senhor. De que nenhum entre os 20 nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para quê? Para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum.
Presta muita atenção aqui agora. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade. Eu tive essa oportunidade. Eu estava lá, lá na Babilônia, naquelas igrejas que só pregam mentira. Eu tive essa oportunidade de ouvir a verdade e estou aqui hoje. Presta atenção, talvez você esteja como exemplo também. Mas, olha só, os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, o que vai acontecer comigo, queridos? Serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Ou seja, eu tenho que ter uma consagração maior do que as igrejas nominais aí. Porque eu fico aqui, sabe, às vezes eu fico criticando ali a igreja romana, as igrejas protestantes. Às vezes eu fico criticando, eles não estão confirmados na verdade presente, eles pisam na lei de Deus. Não é? Às vezes eu fico aqui falando, mas será que eu tenho uma consagração maior que a desse povo? Porque senão eu não vou ser selado. Eu não vou ser selado, queridos. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser atingido pelas 7 pragas, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque eles estão lá transgredindo a lei de Deus, abertamente. Mas se eu estou aqui, conheço a verdade, e não vivo essa verdade de forma plena, eu estou aí sentado no banco achando que eu vou ser selado, desculpa, mas o que vai acontecer comigo é a queda das 7 pragas. É isso que vai acontecer. Meus irmãos, o caráter deve ser o quê? Transformado nessa vida. Presta muita atenção nisso aqui. É nessa vida que eu tenho o caráter transformado. Para me receber o selo de Deus e não ser atingido pelas 7 pragas. Vocês lembram ali o que aconteceu? Tem um texto na Bíblia que fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o que vai acontecer comigo? Não vou ser atingido e praga nenhuma vai chegar até onde? Na minha tenda. Mas que para que essas pragas não cheguem à minha tenda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um caráter igual, semelhante ao de Cristo. Que essa geração aqui, essa geração precisa de mostrar para o universo inteiro, como as demais lá da Idade Média mostraram. Essa geração, porque o conflito agora está ficando cada vez mais intenso, essa geração aqui precisa de mostrar para o universo inteiro, meus irmãos, o caráter refletido, o caráter de Cristo. Por que os cristãos lá no início lá foram chamados de cristãos? Lá na igreja de Antioquia. Vocês lembram, né? As pessoas observavam e falavam assim: não, parece Cristo. Eles foram chamados de cristãos num contexto de deboche, é claro, porque as pessoas não acreditavam em Jesus naquele momento, mas porque eles pareciam com o quê? Com Cristo. Até confundia. A palavra cristão, na verdade, é isso. São pequenos cristos, aquele que se assemelha a Cristo. Quantos hoje, meus irmãos, aí do meio do cristianismo inteiro, trazem as digitais do céu, que são transformados de fato à luz do caráter de Cristo? Quantos? Que estão fazendo jus ao nome cristãos? Poucos. Nós vamos ser surpreendidos, meus irmãos, com as 7 pragas. Nós vamos ser surpreendidos, se não tiver um caráter transformado aqui agora. Nós vamos ser surpreendidos. Ouçam bem o que eu estou dizendo para vocês. Agora, diante de textos iguais a esses aqui, isso aqui não é teologia do medo, tá? Não é teologia do medo. Mas diante de textos iguais a esses aqui, eu vou ficar aqui pregando mensagem de autoajuda? Sei lá, quer mensagem de autoajuda? Marca aí com um psicólogo, sei lá, um psiquiatra para você. Eu tenho que pregar essa verdade aqui, essa mensagem. É essa mensagem que o povo de Deus precisa ouvir, queridos. Eu tenho que dar o sustento certo para o meu tempo. Eu tenho que dar o som da trombeta certo, o sonido certo da trombeta. Eu não vou ficar aqui diante de textos iguais a esse aqui, sabendo que nós estamos diante das 7 pragas de Deus, pregando mensagem de autoajuda. Se não houver uma consagração maior do que as igrejas nominais, nós vamos certamente ser surpreendidos pelas pragas de Deus.